Depois eu vou pegar. Depois eu vou pegar esse livro. Isso. Esse livro, ele, dependendo do seu estado emocional, você vai entender de uma forma. Aliás, todos os livros são assim, né? Então, vamos lá. O destino só é celebrado se o processo valeu a pena, né? Aquele negócio assim. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é ter qualidade de vida, ter fartura na geladeira, as contas pagas, dormir com a mente tranquila. Para outras pessoas é bens materiais, viagens, carros. E aí o pastor Tiago Brunelli fala assim, o seu destino, ele só é celebrado se todos os dias você fazer valer a pena. E sucesso para muitas de nós é isso, né? Todos os dias acordar, alcançar os nossos objetivos, mesmo que sejam pequenininhos, né? Mas fazer valer a pena. Não precisa ser solitário e sofrido. Mantenha o foco, mas compartilhe a vida enquanto você está perseguindo os seus objetivos. Faça o seu processo valer a pena. Voltemos ao episódio de Jesus, depois de ler aquele texto sagrado e dizer que aquelas palavras proféticas estavam se cumprindo e que, portanto, o tempo de comemorar havia chegado. Os judeus que o ouviam ficaram revoltados por considerar Jesus petulante e pretensioso. Como poderia ele, um pobre judeu de Nazaré, vindo de uma aldeia insignificante, arrogar para si o título de libertador de um povo milenar? Mal sabiam aquelas pessoas que Jesus estava falando da verdade, porque os olhos delas estavam vidrados em condições sociais. Nada de bom poderia vir de Nazaré. Nenhum artesão ou carpinteiro poderia realizar uma revolução milenar ou política. Nenhum anônimo seria capaz de romper com o poder religioso da capital de Jerusalém. Então, o que está acontecendo, né? A gente está vendo, né, que o mundo está muito acelerado, as pessoas estão falando assim, cada vez mais a vinda de Jesus está muito mais próxima. A gente olha lá antigamente, como era difícil as pessoas, né? E hoje em dia está tudo tão rápido, acelerado, a gente tem que tomar muito cuidado referente às redes sociais, não ficar se comparando, né? A gente falou muito sobre isso no sábado, no treinamento, que as pessoas elas não conseguem criar sua identidade, muitas pessoas estão paralisadas. E até teve uma postagem ontem que os filhos mais velhos, né, assim, mais velhos 30, 40 anos, que moram ainda com seus pais, são preguiçosos, né, e não têm identidade. Então, por quê? Porque nosso papel de pai e mãe é proteger, mas também é ensinar. E aí a gente volta aqui para o foco aqui do livro, a gente fala assim, meu Deus, as coisas, né, elas estão tão aceleradas, mas o que vai acontecer nesse ano de 2022? Não sei se você está sentindo, mas aquelas pessoas que estavam na pandemia, que se destacaram, a maioria foi aquelas pessoas pequenininhas, que ninguém dava nada, a sociedade não dava nada, e muitos empreendedores estão se levantando, né? Então, 2022, que está sendo assim um ano de portas abertas, de visão, e vai dar continuidade. Então, aquelas pessoas que a gente assim não dá nada para elas são as que mais vão se destacar. Então, dentro do nosso negócio, principalmente, a gente fala assim, eu quero a consultora perfeita, eu quero aquela mulher já pronta, preparada, mas não. Cada vez nós, o nosso papel de consultora, de líder, é apenas servir, ensinar e pegar na mão, mostrar o caminho, e as pessoas vão tomar as decisões. E Jesus de Nazaré, ele nasceu sem condições, né? Numa manjedoura, numa cidade considerada uma das mais pobres. E aí, por que Deus fez isso? Porque ele trouxe o filho dele em carne e osso e falou assim, não, eu quero mostrar que ele é como você, que você também pode. Não são as suas condições, são as suas decisões. E Jesus não tinha condições, era filho de Maria e José, sem nenhuma condição também, filho de um casal pobre, e aí ele foi construindo, né? Tudo que ele construiu através das decisões dele, do posicionamento, da identidade dele. Então, tem muitas pessoas hoje que não conseguem encontrar a sua identidade
porque fica muito naquela comparação, né? E aí a gente tomou uma decisão, eu tomei a decisão, né? A Van, a gente conversou bastante, de sair de um monte de grupo. E para que você venha a criar a sua identidade, para que você busque mais estudar, tenha mais vontade de estudar, de se conhecer, porque senão fica muito fácil, copia e cola, copia e cola. E aí cada uma tem dentro de si uma força muito grande, né? Nós somos únicas, cada um tem o seu potencial, o seu coração. E aí a Van falou assim, Mari, vamos fazer assim, ó, vamos fazer esse teste, né? E é verdade, porque aí eu já acordo mais cedo, né? E Deus vai começar a usar muitas de nós através dessa lapidação. Então, uma consultora que chega, que ninguém dá nada para ela, é aquela consultora que vai nos ensinar pra caramba. Então, aqui está falando muito sobre a sua zona de expulsão. Você precisa ir para o seu próximo nível. Se você sente que você não está crescendo, você precisa buscar conhecimento para que você vá para o seu próximo nível e que você não deixe de celebrar o seu destino todos os dias, porque senão não tem graça. A gente tem que viver o processo. E assim, esses adversários perseguiram Jesus, arrastaram-no até uma colina para tirá-lo de lá. Imagina só, Jesus, quando ele começou a cumprir a missão dele mesmo, depois dos 30 anos, que foi apenas 3 anos, né? E como esse homem foi perseguido, torturado, nós estamos na Semana Santa agora. Domingo de Ramos começou. Domingo de Ramos foi aquele dia que ele foi bajulado, que ele foi recebido com flores, com perfumes. E sempre quando a gente vai fazer algo maior, a gente tem que, né, observar. Vamos supor, se uma pessoa quando quer algo de você, Paty, o que ela faz? Oi, meu amor, maravilhosa, você tá bem? Começa a te bajular. Então, isso aconteceu com Jesus. Começaram assim, ele não sabia nada do que ia acontecer, mas estava ali vivendo um momento de rei, né, que durou pouco tempo ali, naquela semana, e aí ele começou a ser muito observado. Quanto mais você faz boas obras, mais as pessoas te criticam, né, também. E aí começou a zona de expulsão de Jesus. A zona de expulsão de Jesus pelos habitantes de Nazaré marcou o início da sua caminhada por outras cidades. O passo seguinte foi dado em Cafarnaum, onde ele realizou muitos de seus milagres, montou a base de seu ministério. De Cafarnaum, a fama de Jesus correu até a Síria, entendeu? Quando os moradores insistiram para que ele ficasse na cidade, ele respondeu: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho de Deus, porque para isso eu fui enviado. Os moradores de Nazaré perderam, mas foi dessa forma que o mundo ganhou. Agora vai vir uma história de Davi. Davi foi expulso do palácio de Israel. Se o plano transcendental traça o destino, então será preciso que uma expulsão provocada por algo maior ocorra para que o destino seja alcançado. Seres humanos se acostumam com o conforto e com a ordem de quando tudo vai bem. Por isso, a zona de expulsão é um estágio obrigatório para quem tem um destino profético. A conspiração divina pelo destino de Davi dizia que ele seria o rei. Entre todos os reis de Israel, essa força afirmava que Davi seria o rei que gozaria de maior consideração entre os israelenses e judeus até os dias de hoje. Então, a gente vai observando aqui as historinhas, né, dos heróis da Bíblia. Por exemplo, Davi, um homenzinho, um pastorzinho que cuidava de ovelhas, das ovelhinhas do pai dele, humilde. E aí, ele não sabia segurar nem numa espada, não tinha armadura que servisse nele, porque ele era um homenzinho pequenininho, né? Ele foi lá e matou o gigante Golias, porque ele teve uma sabedoria, né? Ele teve uma visão. Não é, às vezes, a gente não ganha uma guerra com a força, é com a sabedoria, né? E aí, o rei Saul, que ele era um dos reis mais bonitos, ele foi considerado um rei super bonito, aquele galã, lindo, maravilhoso, mas ele não tinha sabedoria, não tinha organização, e é quem se destaca? Aquele que é simples, de vestes simples, mas que tem a sabedoria. E aí foi quando o rei Davi entrou para o palácio de Saul, foi nomeado o general do exército, né? E aí o rei começou a ficar com ciúmes dele. O que aconteceu?
Ah, não, esse homem aqui vai roubar o meu reinado. Ele poderia ter usado a sabedoria. Nossa, que bom! Um homem que vai me ajudar a resolver meus problemas, eu conseguir colocar o palácio em ordem. Mas ele teve a inveja, né? E aí ele começou a perseguir o Davi para que viessem a tirar ele de lá até mesmo a morte dele. Em Israel, a pessoa responsável, o Davi teve que fugir, né? Em Israel, a pessoa responsável por nomear reis na época era Samuel, um profeta, como falamos anteriormente. Ele era um homem respeitado por ouvir a voz de Deus de Israel, e foi ele quem recebeu a incumbência e realizou a cerimônia, dando a Davi as credenciais para isso. Mesmo Saul ainda ocupando o cargo de rei. Naquele tempo, Saul reinava em Israel, porém era um rei fraco, desorganizado, despreparado. Ao contrário dele, Davi era dinâmico, tinha visão de futuro, era carismático, destemido e espiritualmente à frente de seu tempo. Quando a gente traz para o nosso negócio, quem são as consultoras que mais se destacam? Aquelas que têm a visão, né, Paty? Aquelas que não têm medo. Ontem no treinamento da Cíntia, aquela mulher que vende 20 mil reais, ela falou assim, eu tenho uma fé muito grande. Então, assim, eu sei que está na promoção de batons e eu sei que eu vou vender. Porque por onde eu ando, eu sou muito próspera, eu me comunico com as pessoas. Então, assim, eu não vou comprar 10 batons, porque eu sei que 10 batons para mim não vai ser nada. Então, quem se destaca? Aquelas pessoas de fé, aquelas pessoas que têm a visão de futuro, não as medrosas, né? Porém, Davi estava no lugar errado para as coisas acontecerem. Era preciso tirá-lo de lá, era preciso uma expulsão. Ele, por si só, jamais tomaria o reino. Certamente não moveria uma palha para algo acontecer. Mas, assim, até as líderes, né, Pá, a gente fala assim, tá na hora de ir para o seu próximo nível, para o seu próximo passo para você crescer. Vamos lá, inicia uma pessoa, 5 diretores, a conquistar o resort. Mas isso é porque a gente quer ver as pessoas crescendo, né? E aí existe, às vezes, aquela, como é que fala? Você fica assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer, tenho que trabalhar um pouco a mais, mas é para sair mesmo da zona de conforto. Mas poderia um pastor de ovelhas mal cheiroso, que passava os dias afastado dos centros de poder. O Davi, ele era fedorento, falava aqui, né? Não se arrumava, passava os dias afastado dos centros de poder e de tomadas de decisões. Vira ser um histórico rei. Sim, Deus vai usar muito. Esse ano, Paco, você vai ver. Deus vai usar as pessoas que a gente menos espera. Aí você daqui a pouco vai falar, meu Deus, como que ela conseguiu? Porque ele está virando, né? As coisas estão assim, depois da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou igual. Todo mundo ficou na mesma fase, trabalhando dentro de casa, sem poder sair. E aí, aquelas que são mais sábias, criativas, são as que mais se destacaram. Quando se trata de destino, seu passado não determina o que está por vir. Então, o que passou, já passou. Não são os ambientes que formam o seu caráter. Né? Até o pastor Tiago Brunet fala assim, um filho de ladrão, ele vai virar ladrão? Não. Né? Pai e mãe daquele homem eram pobres e hoje ele é rico. Então, não é o seu ambiente que vai construir o seu caráter. É você mesmo, todos os dias, tomadas de decisões. Foi até que um dos piores inimigos veio atacar os judeus. O povo filisteu, que são os inimigos, né? Ninguém em Israel podia superá-los no combate homem a homem. Até que Davi, um franzinho adolescente, sentiu-se ofendido com a afronta feita por um dos inimigos. E mais, viu que nenhum dos soldados da nação tomava atitude. Passando por cima da hierarquia militar, Davi se lançou no campo de batalhas e deixou todos desesperados, porque pensavam que ele seria esmagado pelo soldado filisteu chamado Golias. O que ninguém sabia era que Davi tinha experiências pessoais que fariam a diferença na hora certa. Ele havia sido pastor de ovelhas e como precisou proteger o seu rebanho, livrando de ataques de leões e de ursos. Isso ninguém sabia, era um diferencial do jovem. Então, por exemplo, pega aqui a Paty. Quantas vezes, né, Paty, a gente deu aula de maquiagem, só ia 1, 2, 3. E aí eu estava conversando, a Mona veio aqui em casa, a gente conversou bastante ontem.
de uns projetos que a gente quer fazer, logo a gente vai anunciar. E aí eu falei assim, Mona, antes de ter a Sala Rosa, antes de eu ser uma diretora, eu já fazia esse papel com a parte, a gente já tinha espaço, ia nas garagens, então a gente tem história. Então, se a gente voltar com tudo, a gente já tem essa história, a gente só vai colocar em prática aquilo que a gente já sabe fazer muito bem, né? E tem muitas consultoras que estão nessa versão pandemia, elas estão com sede de fazer sessão de beleza. Uma, duas, não tem problema, mas eu tenho, assim, muitas clientes perguntando sobre aula de maquiagem, sobre curso. Então, esse mês de abril vai ser um mês muito de estudo, estou fazendo curso de colorimetria, para quando vir maio, o mês das mães, eu vou lançar vários cursos, a gente já vai ter agora na quinta aula de pele madura. Então, estamos retomando. E aquelas que já sabem fazer o negócio são as que vão acelerar. E aquelas que estão começando, vai pegar a velocidade, ó, que as coisas estão muito rápido, né? Azul chegando. Como ele havia vencido um leão e um urso, com uma técnica própria. Seja bem-vinda, Azul. Então, qual que é a sua técnica própria, Paty? Que você adora fazer, que você sabe fazer muito bem. E tudo aquilo feito de coração é a sua técnica, né? Aquilo que é forçado não é a sua técnica. Então, pode falar. Eu adoro levar a beleza para as mulheres, resgatar a autoestima. E eu isso eu faço. A moça do salão, o último salão que eu fui, ela falou isso. Ela, e você faz com tanto amor, né? Eu falei, faço porque eu amo o que eu estou fazendo. Exatamente. E aí Deus vai usando, assim, cada vez mais esse seu talento, esse seu amor para tocar vidas que estão... Não foi um dia, foi um dia que eu queria estar ali, entendeu? Eu peguei novos contatos, né? Plantei. É isso mesmo. E na Bíblia fala que a gente tem que plantar muito durante o nosso dia e não se preocupar. Sai para trabalhar, se arruma, monta umas amostrinhas, leva com você, fala da oportunidade, olha nos olhos das pessoas como os olhos de Deus, assim, o binóculo de abrir porta para as pessoas, fala assim, olha, eu trabalho no CLT, mas eu tenho uma oportunidade para você, você quer? Quinta-feira vai ter uma reunião online, eu quero te fazer esse convite, se você sentir no seu coração, compareça. Aí você vai plantando a semente, Deus fala, planta e não tenha ansiedade para você colher. Se você plantar aí, cuidando, regando, você vai colher. É a mesma coisa a sessão de beleza, a gente vai voltar a fazer os nossos encontros. E isso é projeto, meninas, que a gente tem que colocar muito rápido, viu? Colocar em prática, que a gente fica postergando, semana que vem, quando der. Não tem problema, sexta-feira santa não, mas, por exemplo, uma quinta, um domingo, sem ser da Páscoa, né? Um domingo em casa, um domingo por mês, uma aula de maquiagem aberta às mulheres do bairro, sabe? A gente tem que fazer muito isso. Aqui, então, assim, Davi tinha uma técnica que seria aplicada na luta contra os Golias. Dito e feito. Com um único golpe, Davi derrubou o soldado de quase 3 metros de altura. E ao voltar no campo de batalha, as mulheres começaram a cantar e dançar em sua homenagem. O que aconteceu? Saul matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares. O pequeno Davi era um herói. Ele havia matado o gigante que estava desafiando e amedrontando o exército de Israel. Era para ser exaltado por todos. Só que, como falamos no primeiro capítulo, aquele refrão cantado e a plenos pulmões em Israel irritou Saul. E dali em diante, o rei, então, de Israel passou a invejar e a planejar a morte de Davi. Existem brigas que você não provocou, mas você vai ter que enfrentá-las. No dia seguinte, Davi estava no palácio do rei, tocando um instrumento musical a pedido do próprio Saul. Quando este tentou por 2 vezes encravá-lo na parede com uma lança, ele continuava a cantar para o próprio rei. O processo de expulsão havia começado até que Saul afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1.000 soldados, e Davi a conduzia com suas campanhas. O que acontece? Saul, ele falava assim, vai lá,
vai ter 1000 homens, vai para aquela batalha que ele queria muito que o Davi morresse, né? Muito pelo contrário, quanto mais ele colocava o Davi ali para enfrentar os soldados, mais ele adorava os desafios, ele ia, porque ele fala, Deus é comigo, eu vou. Davi possuía preparo, mas estava invisível atrás de um rebanho de ovelhas. Ele tinha técnica, porém não tinha oportunidade. Então, quando a situação é essa, somente algo superior, o arquiteto da obra da nossa vida, é capaz de nos catapultar para dentro do nosso destino. Deus tem interesse que vivamos o propósito aqui na Terra. Davi foi rei de Israel quando a nação era mais um império internacional do que um pequeno país no Oriente Médio. O seu reinado durou 40 anos. Olha, e foi isso que aconteceu a Davi e com outros heróis bíblicos e contemporâneos. José foi expulso de sua família e de sua nação. Aqui já vai falar agora da história de José. Aí, meninas, eu vou ler aqui a historinha de José, vou ler aqui um pouquinho, aí amanhã a gente vai dar continuidade na história de José, só para a gente ter um spoiler aqui. José foi expulso de sua família e de sua nação. Um dos personagens da história que mais gosto de estudar e do qual consigo tirar muitas lições de vida é a história de José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. José se assemelha a Davi, por ser o caçula entre vários irmãos e por ser de uma família de pecuaristas. A teoria da zona de expulsão parece ter sido construída para ser aplicada à vida dele. José sofreu 2 expulsões fundamentais para que saísse da barra de sua mãe, sua família, e alcançasse o topo do mundo. José caiu no meio de uma família de nômades mesopotâmicos para liderar o Império Egípcio no seu período áureo. Como que isso aconteceu? Sofrendo expulsões de sua zona de conforto e segurança, ou seja, se soubéssemos pelo que teríamos que passar para alcançar o nosso destino, desistiríamos de tudo. Por isso, a zona de expulsão é obrigatória e é a única forma de você realmente ir para onde deveria estar. A primeira expulsão aconteceu quando os irmãos dele levavam os rebanhos do pai para pastar em campos muito distantes da casa. Jacó mandou que José levasse comida aos irmãos que tinham inveja do caçula, pois ele era paparicado pelos pais. Eles desconfiavam que José seria um herdeiro e que teria alguns privilégios a mais, visto desde que cedo o pequeno costumava ganhar os melhores presentes. Caro leitor, sempre irão te perseguir furiosamente se você tem 3 coisas que eram da parte da vida de José. Vamos ver qual que é. Primeira coisa, ser muito amado por alguém. Então, se você é uma pessoa que você é muito amada, paparicada, onde você chega, pode ter certeza que alguém vai estar te observando, ó, inveja, essa daí ela ganha mais presentes do que eu. E é verdade. Ter uma túnica colorida é algo que chama atenção para você. Então, assim, você ganhou um presente especial e chama atenção e você anda com aquilo. Ter um sonho. Então, todo mundo, né? Todo mundo que tem um sonho e vive esse sonho chama a atenção das pessoas. Quando os irmãos de José o viram chegando de casa com comida para eles, planejaram matá-lo de longe, da vista dos seus pais. No entanto, o irmão mais velho, temendo os efeitos de ser cúmplice de um assassinato, sugeriu apenas jogá-lo em um buraco e deixá-lo na própria sorte. No instante em que se resolveram executar o plano, passou pelo caminho uma caravana de mercadores que seguia em direção do Egito. Então, os irmãos de José mudaram de ideia e resolveram vendê-lo como um escravo. José foi praticamente expulso de sua família pela loucura de seus irmãos e levado para o Egito. Na nova terra, foi comprado por um chefe da guarda egípcia e começou a trabalhar como o braço direito desse poderoso homem. Olha como que muda o destino, né? A pessoa tenta te fazer o mal, mas esse mal ele acaba virando bem para você. E você cresce. Mas nada seria tranquilo. A esposa do chefe se aproximou por José, que queria ter um caso com ele. José se negou, e então a mulher, indignada diante da rejeição, armou uma emboscada, fazendo com que ele fosse preso injustamente. José não tinha como saber, mas as providências divinas estavam sendo generosas ao dar mais um empurrãozinho para que ele se aproximasse do seu destino. Ele não havia sido escolhido para levar comida para irmãos que não o valorizasse nem para ser empregado na casa de um oficial do império.
O destino reservava algo melhor para aquele jovem com espiritualidade sensível e sabedoria refinada. Na prisão, ele conheceu funcionários do alto escalão do governo egípcio, dos homens de confiança, servos direitos de Faraó, título dado aos reis do antigo Egito. Um deles, antes de ser preso, trabalhava como copeiro, que, conforme os costumes daquele tempo, era que servia bebidas a Faraó, depois de já tê-las provado. Ou seja, se a bebida estivesse envenenada, quem morreria seria aquele serviçal, e não a Faraó. Portanto, o poderoso líder dos egípcios confiava sua própria vida no serviço de seu maitre, acho que assim fala. Certa manhã na prisão, aqueles homens contaram que tiveram um sonho durante a noite, e José conseguiu dar uma interpretação bastante razoável para o que lhe fora contado. A explicação de José previa o que aconteceria no futuro com cada um daqueles homens. Não demorou muito para que eles percebessem que José tinha uma capacidade além do normal. Logo nos dias seguintes, as previsões de José em ambos os casos realizaram-se. E em meu livro, O Maior Poder do Mundo, eu quero muito esse livro também, explico sobre o poder da sabedoria, algo que você precisa adquirir para viver uma vida extraordinária, apesar dos dias difíceis. 2 anos depois, foi a vez de seu próprio Faraó sonhar. Um daqueles colegas de cela de José já havia deixado a cadeia e voltado a trabalhar diretamente com o Faraó. Aqui é onde tudo começa, né? Às vezes a gente quer tudo hoje, mas aí o seu futuro está sendo construído. E quando soube do sonho, o soberano egípcio logo se lembrou de José, o rapaz da prisão, que interpretava sonhos. O destino mandou chamar José e ele foi. Depois disso, José nunca mais voltou para a cadeia, nem para a casa do oficial onde havia trabalhado. Ele foi capaz de decifrar o sonho do faraó e virou o segundo homem mais poderoso do país, mais forte da época. Então, foram 2 expulsões, uma oportunidade e uma glória ele teve, né? Vou marcar aqui para a gente dar continuidade aqui amanhã. Página 61. Meninas, vocês estão aí? Eu vou falando aqui, tá? Por que a gente decidiu sair de todos os grupos? É que nem eu estava falando aqui para a parte, para a gente criar a nossa identidade. Então, isso vai fazer com que a gente estude mais. Então, assim, se você está dentro de grupos que não te ajudam a crescer, que fica roubando a sua atenção, se você sentir no seu coração, saia, né? Se você está seguindo pessoas nas redes sociais que não está te agregando, pare de seguir, né? Quanto mais você vai criando sua identidade, mais você vai se conectando com o seu destino. E é o que a gente estava conversando aqui, a Zuleide chegou, a Paty, a gente já estava conversando, que é assim, qual que vai ser a onda agora? Tá bom, Paty, qual que vai ser a onda agora? Sessão de beleza, aula de maquiagem. E o que a gente... Tá bom, Paty, pode ficar tranquila, beijo. E o que a gente mais sabe fazer? Sessão de beleza, aula de maquiagem. Então, antes da pandemia, o que a gente mais sabia fazer era isso. Então, a onda agora, vocês vão ver muitas pessoas com sede de fazer aula de maquiagem, sessão de beleza. Então, você pegar aquilo que você ama fazer e colocar em prática com uma pessoa, com 2, com 3, e viver o seu propósito todos os dias. Porque as coisas vão, assim, dar uma acelerada tão grande, o processo da gente, assim... A nossa vida está muito acelerada, né? Mas que a gente tem que celebrar o processo, viver um dia de cada vez, celebrando e fazendo o que você precisa fazer hoje. Sem criar expectativa no amanhã, mas fazer hoje o que você puder fazer. Então, a gente estava falando um pouquinho da zona de expulsão ainda, né? É um capítulo bem longo, extenso, mas eu estou gostando bastante. E todas as vezes que você se sentir incapaz, peça para Deus te dar discernimento, sabedoria, força, visão, porque só cresce quem tem visão. Então, a gente precisa ter a visão de futuro, tanto para o nosso negócio, quando a gente vai falar com uma pessoa da oportunidade, né? E é isso. E a Azul está aqui escutando, Zu maravilhosa, você também está na rua já. Então, meninas, eu vou deixar salva aqui essa leitura. Amanhã a gente vai continuar sobre a história de José. Bom dia, bom dia. Amanhã a gente vai continuar a história de José, porque daqui a pouquinho eu já vou sair também no compromisso. Deus abençoe o dia de vocês.
reflitam bastante sobre o próximo passo, está na hora de ir para o próximo nível, e façam o que você ama fazer com pessoas diferentes, o básico feito todos os dias, sempre como Jesus fazia, assim, ó, ele só ia, ele não voltava para trás, ele só continuava. E quem quer crescer, me acompanha. Ele falava, siga-me, siga-me. Então, a mesma forma para a gente. Vamos crescer juntas? Então, vamos comigo. Mas a gente não pode ficar recuando e voltando para trás e tem que viver o seu destino, tá bom? Um beijo, abençoado. Até mais tarde, viu? Beijos. Fica com Deus.